Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 115. Título: Guardemos lealdade. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Paulo, primeira Epístola aos Coríntios 4:2. Vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, sê justo na distribuição do trabalho. Se legislas, sê fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, sê claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à segurança. Se aras o solo, faze-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhes dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras, por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por nossas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, meus irmãos. Hoje vamos dar continuidade nesta sexta-feira a mais um estudo do Jefa via mídia. O estudo de hoje é a parte 2, capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que fala da relação de simpatias e antipatias entre os espíritos, metades eternas. Nós vamos estudar da pergunta 291 até a pergunta 295. Essas perguntas vão nos mostrar o que ocorre no mundo dos espíritos, tanto em termos de antipatia ou simpatia entre um espírito e outro, Kardec quis fazer, e a influência que o espírito pode ter quando se arrepende, quando comete algum mal, ou não se arrepende. Então, antes de ficar falando muito, vamos à pergunta 291 do Kardec e fazer um comentário sobre a resposta dos espíritos. Na pergunta 291, o Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: além da simpatia geral, oriunda da semelhança entre eles, além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista,
Votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Como nós temos aqui, nós gostamos mais de uma pessoa do que de outra? Essa é a pergunta indireta do Kardec. A resposta dos espíritos foram simples e objetiva. Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carente de corpo material. Como eles não têm um corpo material, essa amizade, esse sentimento que eles têm é muito profundo. Porque, então, aí vem a explicação do fato. Esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, é amor puro entre um e o outro. Na pergunta 292, o Kardec fez a respeito de uma coisa importantíssima. Já que eles têm simpatia geral, aí ele perguntou o seguinte: alimentam ódio entre si os espíritos? A resposta dos espíritos foi muito interessante e que a gente tem que parar para pensar até por causa das nossas atitudes no futuro. Só entre os espíritos impuros há ódio. E são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Desculpa. Olha, gente, é muito importante isso. Porque, se nós somos influenciados e muito pelos espíritos, devemos ter cuidado com quem andamos e como estamos de mente, de pensamento, de coisas boas ou mais. Por quê? Se os impuros é que têm ódio, e eles já nos disseram aqui que são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões, então a gente tem que ter cuidado. Com quem anda, diga-me que quem anda, direis quem é. A gente tem que procurar andar com a pessoa certa, procurar ter calma, paciência, praticar em muito o amor ao próximo. Que assim o fazendo, nós estaremos sempre bem. E estando bem, estaremos bem acompanhados. E dificilmente nós teremos algum espírito que tenha ódio de alguém da nossa relação e venha nos influenciar a que nós criemos algum problema. A 293, conservarão ressentimentos um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos da Terra? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer muito. Vamos citar um exemplo assim prático. Nós estamos vivendo uma guerra hoje na Ucrânia. Os dois soldados do lado russo e o soldado do lado da Ucrânia. Será que quando eles morrerem, eles vão manter a antipatia entre si por serem inimigos defendendo dois países diferentes? Indiretamente é isso que ele quer perguntar. Ou, se você mata uma pessoa e esta pessoa vai continuar te odiando porque você a matou, nós vamos entender esse mecanismo quando ele diz o seguinte: não, o espírito respondeu para ele, não. Ou seja, eles não conservarão ressentimento, mas tem exceções. Vamos lá. Não compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam e pueril o motivo que o inspirava. Aí vem a exceção. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se purificam. Então, aqui está invertido, está se não purificam, mas fica mais fácil inverter, não se purificam. Se foi unicamente um interesse material, continua o Espírito dizendo, o que os inimizou, nisso não pensarão mais. Se foi material, não tem problema nenhum. Por pouco desmaterializados que estejam, não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa das suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. E aí ele cita um exemplo interessante. Sucede como
entre dois colegiais. Aí nós não vamos nos lembrar, pessoal da minha faixa etária, da época do nosso ginásio, da época do nosso primário, o que acontecia? Que chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se mal-querer. A gente, quando é criança, briga por qualquer coisinha. À medida que nós vamos evoluindo, temos que parar para pensar e entender. E, às vezes, aquele que a gente brigava na infância passa a ser o nosso melhor amigo na adolescência ou já na maturidade. É isso que ele quis dizer. Bom, a 294. A 294 fala o seguinte: a lembrança dos atos maus que dois homens praticam um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Resposta simples. Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Então, o que ocorre? Eles tentam se afastar porque um praticou uma coisa errada, o outro também, contra o outro. Então, eles tentam se afastar, né? Vai até que eles se evoluam, como ele disse no anterior, e comece a compreender que aquilo era uma besteira, não tinha necessidade de nada, principalmente se for por alguma coisa material. Agora, eu gostaria de continuar aqui falando a respeito da pergunta 292, aliás, 293, em que o Kardec nos faz ir a uma pergunta interessante do livro dos Espíritos. No livro dos Espíritos, na pergunta número... Eu gosto de ir com calma para não falar besteira. Na pergunta número 102, em que fala das classes dos espíritos, ele diz assim: espíritos impuros. Lembram que quando Kardec falou na nossa pergunta sobre os espíritos, né, que são impuros na 292, ele diz o seguinte: o que são os espíritos impuros? Ele dá aquela definição de classes. Eu vou relembrar isso para que a gente guarde bem o ensinamento. O que é a 10ª classe que ele colocou? São espíritos impuros. Está no item 102. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de seus perfidos. Sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar e para cederem às suas sugestões a fim de induzir-os à perdição, satisfeitos com conseguirem retardar provas por que passam. Quer dizer, ele quer prejudicar a nós, na nossa evolução. Aí, mais embaixo, ele falou assim: nas manifestações dão-as a conhecer pela linguagem, por exemplo, a trivialidade, a grosseria das expressões, indícios de inferioridade moral, se não também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza e a insensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel que acabam sempre por se trair. E acabam sempre por se trair. Aí ele botou mais embaixo uma coisa: alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros designam pelos nomes de demônios. Olha só da onde vem a origem da palavra, da origem do demônio. Quando encarnados, os seres vivos que eles animam se mostram propensos a todos os vícios, sensualidades, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórtida. Fazem o mal por fazer bem, por prazer. Bem quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade. São flagelos para a humanidade, pertençam, e o verniz da civilização não os torna ao opróbrio e à ignomia. Tudo isso que ele mostrou aqui é para mostrar que, na 292, quando eles são impuros, criam ódio entre eles. E aí é que está o problema. E aí a 293 veio nos mostrar, né, que mesmo no mundo dos espíritos
eles têm uma tendência, embora com o tempo, ou com a mudança da sua evolução espiritual, com a sua modificação total na evolução espiritual, ele vá perdendo isso. Por isso é importante que a gente pense o seguinte: enquanto aqui estamos, façamos o bem, procuremos corrigir nossas falhas, nossos erros, tudo que de errado fizemos, para que nós não tenhamos mais dificuldades do que já temos em evoluir e já com as nossas provas, as nossas expiações, as nossas missões que temos pela frente. E não vamos agravar isso para ficar prolongando a evolução que precisamos. Vamos procurar seguir os ensinamentos que Jesus nos deixou. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma coisa muito importante para que a gente aprenda, absorva os ensinamentos dali. Vocês vão falar assim, mas Henrique, ali não é complicado. Para nós que somos espíritos encarnados em evolução, num planeta de provas e expiações, não é fácil. Mas não é fácil mesmo. Para isso, Deus nos deu a oportunidade de várias reencarnações, e várias reencarnações, e várias reencarnações, para que a gente se depure esse nosso perispírito pesado, essa parte toda material que temos, esses ódios, esses rancores, esses egoísmos da vida, consigamos fazer, não vamos acelerar, vamos normal, mas vamos procurar fazer corretamente. Sejamos e procuremos ser homens de bem, como Santo Agostinho nos ensinou. Bom, a última pergunta é a 295. Essa pergunta eu deixei com mais tempo, porque ela vai nos levar a vários aspectos, inclusive alguns exemplos, tá? Para que a gente possa entender o que o Espírito quis nos mostrar. Na 295, Kardec perguntou o seguinte: que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Olha a preocupação. Se nós fizemos mal a alguém aqui encarnado, que sentimento anima quando ele está do outro lado? Ou quando nós vamos para o outro lado? Aí os Espíritos explicaram aí o seguinte: se são bons, eles vos perdoam. Ou seja, se a gente fez mal a um espírito já evoluído, ele vai nos perdoar. Segundo o vosso arrependimento, eu tenho que me arrepender do que eu fiz. Se eu não me arrepender, ele vai perdoar. Eu estou pedindo perdão por isso. Então, eu tenho que pedir perdão a ele pelos meus erros. Se eu não pedir, ele pode não perdoar. Mas se ele for bom, ele vai perdoar. Agora, se ele for mau, se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhe fizeste e vos persigam até não raro em outra existência. É muito comum nas missas mediúnicas a gente ver casos em que um espírito está perseguindo o outro há vários séculos e vira uma bola de neve. Um maltrata a família dele, o outro maltrata a família do outro, o outro vai encarna, faz a mesma coisa e fica nessa bola de neve. Alguém tem que quebrar a bola de neve. E aí o doutrinador é obrigado, né, a ter paciência, amor, até o próprio médium, para que esses espíritos que estão com aquele sentimento muito grande de ódio um pelo outro consigam se acalmar e começar a entender o que lhe vai ser explicado a respeito disso. E, de repente, temos ocasiões em que verificamos que aquele espírito que estava sendo o acusador do outro é o primeiro a inventar, foi o primeiro a causar todo o problema. E aí ele vai ser e vai entender que é ele, e para quebrar a bola de neve, tem que pedir perdão, como foi dito aqui. E o outro tem que ser doutrinado para saber perdoar. E aí diz assim: é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizeste e vos persigam até não raro outra existência. Agora vem um alerta. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Então, tenhamos cuidado. Né? Deus pode permitir que assim seja por castigo. Então, vamos voltar, continuar os estudos, pensando aqui em umas coisas. A pergunta 996 do Livro dos Espíritos fala-nos a respeito dos espíritos
e disse o seguinte, foi perguntado aos espíritos, do Kardec o seguinte, pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que hoje o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo mal como espíritos, afastando do bom caminho? Os espíritos explicaram, assim procede os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que depois de se haver atento para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. Ele pode ser levado para o caminho do mal por outros espíritos. E ele vem nos citando algumas histórias, por exemplo, né, seria interessante vocês lerem, por exemplo, a Revista Espírita, essa aqui eu vou ler, porque tem um relato interessante e tem tempo, de 1860, em maio, tem o item Variedades, a noiva traída. Olha como são as coisas. Um rapaz amava perdidamente uma jovem que lhe correspondia e com o qual ia casar-se. Quando a noiva, ele trocou a noiva por uma mulher indigna de um verdadeiro amor, a infeliz abandonada roga a ele, chora, mas tudo é inútil. Os lamentos. Então, desesperada, o que ela faz? Ela entra na casa dele, onde, na presença dele, morre em consequência de um suicídio que ela faz, daquela cuja morte acabara de causar. Terrível viação se opera a ele, e que quer pôr termo à vida, enquanto reprovava o crime, desde o momento fatal, diariamente. Aí vem uma coisa que perturba ele. Todo dia, na hora do jantar, ele via abrir a porta e aparecia num tom ameaçador quem? Vamos dizer assim, um esqueleto vestido de noiva, para que mais procurasse e mudar os hábitos dele. Ele viajava, frequentava meio, mas toda hora certa aquele aspecto estava sempre perto dele. Um médico amigo dele fez o seguinte, estudou a sério, depois de inutilmente haver experimentado vários remédios para lhe demonstrar que era vítima de uma ilusão, procurou um verdadeiro esqueleto, que era o que aparecia para ele, que depositou no quarto do jantar. Ao soar as 4 horas, que era a hora que o esqueleto aparecia, fez vir o esqueleto por meio de polias, adentro do quarto. Seu amigo, preso de súbito terror, exclamou, já não basta um, são 2 agora, ou seja, ele viu o outro e viu o que o amigo colocou, e caiu morto como fulminado. A observação que Kardec coloca é aqui, lendo o relato que transcrevemos, dando crédito ao jornal italiano, onde o tiramos, podemos dizer com razão que havia uma causa evidente de superexcitação cerebral, que pode produzir na prova a realidade da aparição que se poderia atribuir a um cérebro enfraquecido por um violento abalo. Porém, comprovados, dizemos que ele é possível em todo caso. Conhecimento aprofundado do espiritismo para curar o seu amigo. O meio teria sido evocar a jovem, para isso é que deveria ser feito dessa forma. Evocar a jovem em outras horas e conversar com ela, quer diretamente, para que modificasse esse sentimento de obsessão, porque isso é uma obsessão, aquele rapaz. Tá? Mais embaixo ele vai citando, a gente vai pensar também, você tem na pergunta 237 do livro de Médiuns, na sua parte das manifestações espíritas, no capítulo 23, no setor de obsessão, vê o que faz a obsessão, é interessante ler. Temos também para dizer, e ali conta até nesse setor, a história de uma obsessão em que o Kardec evoca o espírito, pergunta ao espírito por que ele estava fazendo aquilo, e ele responde, dá todas as informações necessárias. Para não alongar, sugiro que leiam esse item. Mas, na realidade, nós temos que ter, esse estudo vem nos mostrar, quanto é importante que nós
Antes de qualquer coisa, façamos o bem. Façamos o bem, pratiquemos o bem, demonstremos amor ao próximo, pois se a gente for um homem de bem, na palavra homem como humanidade, nós estaremos no caminho certo. Quanto tempo vai demorar para a nossa evolução ser total, a gente não sabe. Mas que podemos melhorar um grãozinho da nossa evolução praticando bem, podemos. Então vamos fazer isso. Vamos pedir a Deus, tá? Quando terminar o estudo, a nossa prece, que Ele nos oriente, que Ele nos ajude, que Ele nos dê clareza nos momentos de dificuldade, os problemas que nós tenhamos em casa, para tomarmos a decisão mais correta possível. Esta decisão tem que nunca prejudicar a ninguém, mas sim ajudar a nós e ao nosso próximo. Que Deus nos abençoe e que todos nós tenhamos uma ótima sexta-feira. Boa noite a todos.